Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Power BI. Na primeira aula, nós baixamos os arquivos, fizemos o download do programa. Hoje eu disponibilizei os arquivos da aula que nós iremos utilizar, então façam o download depois. Primeiro acompanhem a aula de maneira tranquila, foquem bem no que vocês estão fazendo. Desliguem os celulares, desliguem o Facebook, desliguem o Instagram, foquem na aula para que a gente dê um passo ainda maior nesse nosso curso. Então, sejam todos bem-vindos. Então, depois da nossa instalação, depois que vocês iniciarem o nosso Power BI, vocês irão encontrar a nossa tela principal do nosso Power BI, que a gente chama de Workspace, que na verdade é a nossa área de trabalho, né? Então, nesse primeiro contato com o Power BI, nós faremos um tour, um belo tour, e eu irei apresentar ponto a ponto, para vocês ficarem mais integrados, conhecer melhor o Power BI. Então, nessa primeira janela, é o local onde será usado para obter os dados de maneira mais ágil, uma maneira em que nós iremos buscar os nossos bancos de dados, os nossos arquivos que eu disponibilizei, que vocês com certeza já baixaram, ou se não, irão baixar depois, tá? Então, vamos começar, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a linguagem que eu quero que vocês utilizem a partir de hoje dentro do nosso curso de Power BI, que nada mais é do que a base do Power BI. Ou seja, o Power BI ele tem três regras básicas, que são as seguintes. Primeiro, você tem que fazer a extração do nosso banco de dados, que são os arquivos que eu disponibilizei para vocês. Então, o primeiro passo é fazer a extração. É onde nós obtemos as informações do banco de dados. Sejam elas do Excel, sejam elas do arquivo CSV, sejam arquivos de sistema, enfim, arquivo de SQL, qualquer tipo de banco de dados. O segundo passo é a transformação. O que é a transformação? É pegar esse banco de dados e fazer um tratamento nela dentro do nosso Power Query. Você fala, ainda nem aprendi Power BI, já vou ter que me meter com esse tal de Power Query, mas relaxa, pessoal. A gente vai fazer passo a passo. Eu vou focar tanto no Power Query como no Power BI, porque eles andam juntos, né? Um é parceiro do outro, então... E vocês vão ver como é que é fácil trabalhar com o Power Query, tá? Então, eles são integrados dentro do nosso Power BI. E por último, a parte do load. O que é o load? Carregar. É onde nós iremos carregar os nossos arquivos que foram tratados no Power Query para dentro do Power BI. Então, pausem o vídeo, deem uma boa olhada, anotem, memorizem, enfim. Espero que vocês consigam entender esses três pilares do princípio básico do Power BI, que é a extração, que é o nosso banco de dados, que é a transformação, que é pegar esse banco de dados e jogar para dentro do Power Query, e por último fazer o load, que é carregar os dados que já foram tratados, foram limpados, para dentro do Power BI, para que possamos fazer os nossos dashboards e os nossos relatórios. Ok? Então, vamos lá. Então, nossa primeira janela é o local onde será usado para obter os dados de maneira mais ágil. Então, no primeiro instante, o que nós temos que fazer dentro do nosso Power BI? Existe na tela principal aqui a informação de importar dados do Excel, importar dados do SQL Server, colar dados de uma tabela em branco ou experimentar um conjunto de dados de exemplo. Enfim, o que nós iremos fazer? Como o Excel é o padrão do Power BI, então a Microsoft já disponibilizou o ícone do Excel para que você busque os arquivos literalmente do Excel. Tá? Então, vocês podem clicar em importar dados do Excel, ou então vocês podem ir na página inicial em cima, aqui em cima na guia página inicial, obter dados, e aqui vocês vão ver um leque, um conjunto de informações de banco de dados que vocês podem buscar. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão encontrar todo tipo de banco de dados aqui para que vocês possam fazer as buscas dentro de um banco de dados. Mas
a princípio, nós iremos focar somente na nossa pasta de trabalho do Excel. Então, existem 3 caminhos: importar dados do Excel, obter dados, pasta de trabalho do Excel, ou ao lado aqui o vizinho daqui do obter dados, ó. Olha o vizinho dele aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Então é a mesma coisa, tá? Então vamos clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, porque eu quero puxar um arquivo do Excel, certo? E aí eu passei as aulas para vocês do tratamento, então vocês irão baixar os arquivos que eu passei para vocês. Então vocês irão encontrar esses 3 arquivos, que é um arquivo de compra, um arquivo de produtos e uma planilha de vendas, né? Então nós iremos montar a princípio um dashboard, um relatório, um indicador, tá, de compras e vendas, tá, dentro de produtos, ok? Então, a princípio, o que nós iremos fazer aqui? Vocês irão buscar, tá? Então, assim, primeiro eu quero que vocês entendam que no momento certo eu vou explicando, eu vou ressaltando cada ponto com vocês, tá? Então, tem muitas opções aqui no Power BI que eu quero trazer para vocês aula a aula, tá? Então, eu quero ensinar, eu quero que vocês apliquem a ferramenta no momento certo. Então, não vamos ficar pulando muitas etapas, ok? Então, o primeiro arquivo que vocês irão importar é o arquivo compra, ok? Então, marquem o arquivo compra, cliquem na opção abrir. Ele vai fazer todo o tratamento, ele vai fazer a conexão com o arquivo, o Power BI vai fazer a conexão com o arquivo compras, que é um arquivo do Excel, e ele vai trazer para você para dentro do Power BI. Então, esse é o princípio básico, tá? Esse é o princípio básico. Então, vamos esperar carregar os nossos arquivos. E aí o que acontece? Nessa tela que apareceu, o Power BI ele vai perguntar para você o que você quer importar. Qual é a planilha que você quer importar? Então, apareceu aqui, ó, nessa parte aqui, planilha 1, que é uma planilha de dados, ou seja, é a nossa planilha. Então, você vai marcar aqui o item planilha 1 aqui do lado. Ao lado, ele vai te mostrar a planilha que você tem, tá? Ele te mostra uma prévia, ou seja, ele diz assim, ó, eu tenho essa planilha aqui. É isso que você quer? É essa planilha mesmo que você quer usar? Então você vai dizer sim, é isso que eu quero, tá? Então, esse é o primeiro passo, marcar a planilha que nós buscamos do Excel. E aí ele te dá uma prévia da planilha ao lado aqui. E aí nós iremos fazer um segundo processo, tá? Qual é o segundo processo? Nós iremos transformar os dados para fazer toda a parte da limpeza e o tratamento dentro do Power Query. Então, para isso, vocês irão usar aqui embaixo a opção transformar dados, tá? Transformar dados. Então, aqui embaixo vocês têm a opção carregar, a opção transformar dados e a opção cancelar, que nem deveria existir, né? Porque eu não quero cancelar, né? Então, tem assim, se eu for direto em carregar, ele vai automaticamente jogar a minha planilha diretamente para o Power BI, sem fazer nenhum tipo de tratamento, tá? Vai jogar do jeito que está. Se tiver bagunçada, se tiver cheia de linhas em branco, se tiver tudo bagunçado, ele já vai jogar do jeito que é. E que não é o caso. Ou seja, eu quero literalmente transformar os dados, tá? Então eu vou clicar no botão transformar dados. Olha a mágica que vai acontecer agora para vocês. Olha a mágica. O que aconteceu? Então, sempre que você clicar em transformar dados, eles vão analisar os dados como eles estão. Se a qualidade deles estão corretas, se a base está conforme uma apresentação de um dashboard, de um relatório. Então, depois que clicar em transformar dados, ele vai mudar o ambiente. Olha só. Nós estávamos no Power BI e agora nós entramos no Power Query. Se eu minimizar aqui, ó, olha o que acontece. Aqui atrás, ó, está o Power BI. E aqui, na frente dele, está o nosso Power Query. Ah, é difícil? Não, não é difícil, tá? Então vamos entender um pouco o Power Query aqui. Aqui no Power Query, nós carregamos aquele arquivo de compra, tá? Então aqui, quais são os processos dentro do Power Query? O que nós temos que fazer dentro do Power Query
para tratar esses dados. Então, a ideia é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Não tem uma sequência correta. Qual a primeira etapa, qual a segunda etapa, qual a terceira etapa que você tem que fazer. Não tem uma sequência correta, tá? Mas, normalmente, eu vou explicar como eu gosto de trabalhar. O primeiro passo dentro do nosso Power Query, que é o nosso tratamento, é colocar o nome do arquivo. Então eu tenho que perceber se o nome do arquivo veio com o nome certo dele ou não. Que no caso desse nosso arquivo, ele não veio. Então se você analisar aqui do lado direito, aqui embaixo, em propriedades, nós temos o nome. Aqui do lado direito. Ó. Então nós temos o nome. O nome está como planilha 1. Planilha 1, que não é o caso. Então nós vamos mudar esse nome da planilha para compras. Tá? Então altere o nome do arquivo para compras e aperta Enter. Pronto. Eu gosto de fazer assim. Então eu gosto de colocar o nome logo. Porque às vezes quando vem do Excel e quando você vai fazer o tratamento, quando você vai carregar os dados para o Power BI, para o Power Query, ele não vai fazer o nome, ele não vai trazer o nome do arquivo. Então às vezes normalmente acontece isso. Quando ele não está bem tratado, ele não vai trazer o nome do arquivo. Então você vai, primeira coisa, já coloca o nome para ele, para ficar legal, né? Para a gente não se perder. A segunda coisa que eu gosto muito de fazer dentro do Power Query é saber se existem colunas vazias. Então, se a gente observar o nosso banco de dados aqui, ó, nós temos a coluna ID produto, beleza? Nós temos a segunda coluna N produtos, que é o nome do produto. Nós temos a data da compra, nós temos o valor da compra e nós temos a coluna 5 que está vazia, que é null, né? Em branco, vazia. Tá? E a coluna 6 também está em branco. Então, esse é um processo, como eu falei para vocês, de interesse, porque se você joga isso para o Power BI automaticamente, essas colunas vão ficar em brancos lá e vão ter algum tipo de conflito. Então, por isso que nós temos que passar, antes de entrarmos no Power BI, entrarmos no Power Query. Então, a segunda coisa que eu gosto de fazer é verificar se existem colunas vazias. Eu preciso excluir essas colunas. Tá? Então, como é que eu faço para excluir colunas dentro do Power Query? Então é simples. Olha o que vocês irão fazer. Cliquem na primeira coluna, segurem a tecla Ctrl e cliquem na segunda coluna. Pronto. Então, cliquem na primeira coluna, segurem a tecla Ctrl e depois cliquem na segunda coluna. Então eu tenho duas colunas selecionadas, as duas últimas. E o que nós iremos fazer? Lado direito do mouse e clicar na opção remover colunas, ok? Lado direito do mouse em qualquer coluna dessas e remover colunas. Simples assim, ó. Simples assim, meu povo. Simples e direto. Esse é o nosso Power Query. Remover as colunas. Tá? Então esse foi o nosso segundo passo. O primeiro passo eu coloquei o nome do arquivo e o segundo passo eu removi as colunas em branco. Outra coisa que eu gosto de fazer é saber a tipagem das colunas. Então, eu gosto de fazer essa sequência, então eu espero que vocês também consigam entender essa sequência. Tá? Então, o nosso terceiro passo é saber a tipagem das colunas. Não sei o que é isso, o que é tipagem de colunas. Vocês perceberam que na coluna ID, primeira coluna ID produto, existe um íconezinho ao lado dele chamado 123. Na segunda coluna, que é o nome do produto, existe um íconezinho do lado chamado ABC. Na terceira coluna, que é a data da compra, existe um símbolo de um calendário. E na última coluna, que é o valor da compra, existe um ícone 1.2. Então, o que significa isso? Significa que é onde o Power BI qualificou os nossos dados. Então, eu preciso prestar muita atenção nessa parte de tipagem das colunas, porque eu preciso saber o tipo que o Power BI qualificou os nossos dados. Por exemplo, nessa primeira coluna, se eu clicar em cima do 1, 2, 3, olha o que acontece. Ele me dá toda a lista da tipagem das colunas. Então, o que significa 1.2? 1.2 significa que aquela coluna é um número decimal. O que significa 1, 2, 3, que é esse caso aí? Significa que é um número inteiro. Então, está correto. Então, ele é um número inteiro. Perfeito.
para não dar conflito depois com outros bancos de dados que nós iremos importar. Então, deu certo. Beleza, então é isso mesmo. Então, ele fez a tipagem correta desse banco de dados. Então, nós temos número inteiro. Então, a coluna 1, que é o ID do produto, é um número inteiro. Na coluna 2, que é o número do produto, o que nós temos? Nós temos ABC. E o que é ABC? Vamos verificar o que é ABC? ABC, olhando aqui, ABC é uma tipagem, é um tipo de dados de texto. Então, tá certo. Temos também um tipo de dados de texto. Perfeito? Na terceira coluna, nós temos um calendário, que significa o quê? Então, clica no botão do calendário, significa que nós temos uma coluna de data. E por último, nós temos 1.2, que significa o quê? Significa que essa coluna, existem campos nela, que são números decimais. Números decimais. Ok? Então, ficam números decimais. Perfeito? Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu gosto de usar o número decimal fixo. Tá? Eu gosto de colocar valores em reais em número decimal fixo. Tá? Para ficar legal. Então, eu gosto de utilizar assim. Então, nós vamos mudar aqui para número decimal fixo. Ok? Então, esses são os 3 passos, tá, principais para a gente utilizar o nosso Power Query. Tá? Então, essa é a base para a gente começar a fazer os tratamentos. Então, nós concluímos com sucesso o tratamento da primeira planilha. Então, nós precisamos importar as demais planilhas para fazermos os tratamentos novamente. Ok? Então, para o vídeo não ficar longo, então nós encerramos aqui. E na próxima aula, nós iremos fazer a importação das outras 2 planilhas para que possamos continuar o tratamento das planilhas. Ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e até a próxima, pessoal!